bom dia. Excelente terça-feira. Hoje eu ia falar sexta-feira, já estou pensando na sexta-feira. Excelente terça-feira para você. Que o Senhor ele possa te abençoar grandemente nesta terça-feira de manhã. Nem sei que horas são agora, mas é que eu estava 11h33. Eu estava pensando, orando, conversando com o Senhor, porque eu sempre estou assim, o tempo todo conectado com Ele, conversando com Ele, independente do momento. E aí eu estava pensando algumas coisas e de repente eu comecei a conversar com Deus acerca de algumas coisas, né? E eu queria compartilhar com você essa ideia que eu estava conversando com o Senhor agora. Mas antes disso nós vamos ler um texto que é a pauta da nossa conversa. Isso está em 2 Coríntios 4. Como eu sempre falo para você que não tem o hábito de manipular a Bíblia, porque eu não estou preocupado de falar para você que é cristão. Se você é cristão, glória a Deus, amém. Mas se você também não tem o hábito de ler a palavra de Deus, que é um excelente alimento para o nosso dia, né? E a gente fazer a palavra de Deus ser verdade na nossa vida todos os dias. 2 Coríntios 4 fica lá no Novo Testamento. Se você tem a Bíblia ainda em material físico, ou se você tem no celular, que aí fica muito mais fácil de você manipular. Mas se você tem ela ainda em livro, em casa, ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E essa passagem está lá no Novo Testamento, depois de Malaquias, depois dos Evangelhos de Jesus Cristo, Marcos, João, Lucas. Aí você vai indo, chega lá em 2 Coríntios. Vai procurando com calma. 2 Coríntios 4, vou enrolando um pouquinho para você achar, tá? 2 Coríntios 4, que Paulo escreve para uma cidade chamada cidade de Corinto. Ele escreve para os irmãos lá que ele havia ganhado os irmãos para o Senhor Jesus Cristo. Então ele estava ensinando algumas coisas para eles e eu queria compartilhar com você. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 1. Mas eu vou falar para você qual que é o versículo específico que eu quero conversar contigo nessa manhã. Então, versículo 1 diz assim: Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas ainda, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecessem a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opere a morte, mas nós a vida. Nós temos, portanto, que o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco. Vamos parar por aí. Então eu queria falar com você acerca do versículo que Jesus começou a falar comigo, assim, depois que eu estava conversando com ele. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então eu quero falar com você sobre este ponto. Nós estamos a cada dia, estou com uma irritação no olho, nós estamos a cada dia
vivendo tanta coisa, né? Tanta perseguição, tanta calúnia. Tem os haters aí na internet que às vezes entram nas nossas páginas, né, para falar um monte de besteira e tal. Mas aqui, lá, depois da morte de Cristo, Paulo já está falando assim, cara, em outras palavras, né? A gente vai ser perseguido mesmo, mas a gente não vai ser. A gente vai sofrer tribulações, a gente vai sofrer lutas, mas a gente não vai ser destruído, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser caluniado, vai acontecer outras situações, mas a gente tem que ter a certeza que Deus está conosco, que Deus está nos fortalecendo, que em tudo isso que está acontecendo, todas essas manifestações que estão acontecendo contrário a nós mesmos, porque nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de amor, nós estamos falando coisas boas, nós estamos falando de coisas que vai engrandecer a alma, vai engrandecer o interior das pessoas, e as pessoas vão estar nos perseguindo, mas deixa pra lá, porque Jesus está conosco e Deus está nos vendo, Deus está ciente de todas as coisas e todas as pessoas vão ter a paga daquilo que elas estão produzindo. Todos esses haters, todos esses perseguidores, todos esses caluniadores vão ter a paga daquilo que eles estão fazendo, porque tem uma lei para você que é cristão e para você também que não é cristão, a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você vai colher. Se você plantar o mal, um dia certamente você vai colher o mal. Pode ser que você plante o mal em mim, me caluniando, me perseguindo, me esfolando, me batendo, me roubando, e eu não possa devolver isso na mesma medida para você. Mas um dia isso vai voltar para você. Pode ter certeza que vai voltar. Todo bem que você faz, um dia vai voltar para você também. Então, aqui quando Paulo está falando lá para os irmãos em Coríntios, olha, veja só que ele fala assim, ó, ele fala lá no versículo 4, nos quais o Deus deste século, já naquele século lá, as pessoas já estavam passando assim por um período de escuridão, de trevas, de ignorância. E o Deus que imperava ali naquela época, não vamos falar assim de forças espirituais, mas a intolerância, a ignorância era tão grande naquela época, e não é diferente de agora, né? Nós estamos aqui em 2023, século 21. Como as pessoas estão cada vez mais ignorantes, né? Tem aí a inteligência artificial tentando ocupar o lugar da nossa inteligência natural, e as pessoas não conseguem perceber o quanto que nós estamos regredindo em muitas coisas, né? Em muitos pensamentos, em muitas atitudes. Nós ainda somos narcisistas, somos ainda machistas, somos misóginos, somos preconceituosos, né? E o amor tem que transbordar. Em tudo isso, a palavra de Deus fala assim que nós seremos perseguidos por causa dessa escuridão, dessa ignorância, dessa treva. Você que é hater, você fica sabendo que você está cego por este Deus deste século, da ignorância, da intolerância. Você entra no perfil das pessoas para acusar, para perseguir, mas a tua paga vai vir, né? Então, isso aí também me fez lembrar lá em Gênesis, capítulo 13, comecinho da Bíblia. Eu não vou ler o texto para você, mas eu vou contar mais ou menos, né? Abraão, que foi chamado por Deus para começar a tradição do povo hebraico, do povo judeu. Então, ele vai para uma terra onde Deus manda ele ir, uma terra que ele desconhece, para ele tomar como herança para o povo, para ele colocar o seu povo ali, e ele leva consigo Ló, o seu primo. E aí Abraão ele começa a enriquecer, começa a prosperar, Ló também, e chega um determinado momento que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque a fonte de renda daquela época era a agropecuária, eles tinham gados, tinham camelo, tinha mula, tinha um monte de animais, e isso era o dinheiro deles, né? Então, para eles enriquecerem, eles tinham que ter bastante animais, né? Então os pastores que estavam com eles começaram a engrandecer, ficaram ricos, eles começaram a contender, começaram a brigar entre eles, começaram a se perseguir pela essa ignorância, essa cegueira, a cegueira daquela época, a ignorância daquela época, que é a mesma ignorância, só que hoje de uma outra forma. Começaram a quebrar o pau, começaram a discutir, um começou a perseguir o outro, stalkear o outro, né? Se tivesse redes sociais, né? Começou um a perseguir o outro. Aí Abraão falou assim, vamos fazer o seguinte, tá vendo toda essa terra que tá aqui? Escolhe qual caminho que você quer.
Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas nós vamos continuar parentes, vamos continuar amigos, entendeu? Olha aí, ó, tem tanta coisa aí. Ah, pega a sua reta, irmão. Pega a tua reta com o teu povo, porque não vai dar pra gente continuar aqui. Porque tem um texto na Bíblia que diz assim: como que poderão andar dois juntos se não houver concordância? Né? Se a gente não concorda entre si, a gente pode discordar de algumas coisas, mas a gente tem que ter uma harmonia, né? E a gente tem que ter uma harmonia para a gente caminhar junto naquele propósito. Aí já não estava dando mais para Abraão e Ló. Os caras estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo a tribulação, a turma de Abraão ou a turma de Ló, não quero entrar no foco da questão, mas um estava perseguindo o outro, e devia estar uma confusão, devia estar um barraco formado, né? Então, com tudo isso, o Senhor estava falando comigo e eu resolvi transmitir isso para você. O que tem criado confusão na sua vida, confusão mental? O que tem te perseguido? Quem são os haters que estão te perseguindo? Quais são os problemas que são haters que estão te stalkeando, que estão te perseguindo? O Senhor, nessa palavra de Coríntios e de Gênesis, fazendo um link entre elas, mas no assunto praticamente é o mesmo, são contextos diferentes, mas praticamente o pretexto é o mesmo na realidade, das perseguições, que vai tirando a nossa paz, vai tirando o nosso sono. O que é que está te impedindo de chegar aonde Deus quer que você chegue? No lugar de paz, no lugar de tranquilidade, que esse é o lugar onde nós temos que estar todos os dias. Mesmo com confusões, mesmo com tribulações, a gente tem que estar num lugar de paz, um equilíbrio aqui mental. O que está acontecendo contigo? Então, através dessa palavra, como o Senhor ministrou agora há pouquinho no meu coração, olha a terra e chega para todas essas coisas que estão te perseguindo, te afligindo, e fala assim, dá uma olhadinha. Qual que é o lugar que você quer? Se você quiser, vai para a direita que eu vou para a esquerda. Quem são os inimigos da tua alma? O que está te atormentando? O Senhor está querendo dizer assim, nessa palavra, que não adianta você ficar batalhando, você ficar degladiando, se desgastando, gastando o seu emocional, gastando a tua voz, gastando os teus punhos para... Não vai resolver, só vai trazer problemas. Chega hoje e fala para tudo isso. Olha, dá uma olhadinha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para trás, eu vou para frente. Se você for para frente, eu vou para trás. Vamos seguir em paz com todos, como a Bíblia diz. Não dá para você ficar degladiando, brigando, né? Jesus, ele fala assim, um novo mandamento vos dou. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe? E amar o próximo é o bem que você quer para você, você quer para o outro. Então, se você quer paz, dê a paz. Vaza, capa o gato, rala o peito, como diz. Mas de boa. Tem um apresentador de televisão que canta assim, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Sai de boa. Não fica ali no meio da roda dos escarnecedores, no meio da confusão, no meio da tormenta. Porque não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você planos de paz. E a gente só vai poder viver a paz se chegar num momento que a guerra está tão intensa que a paz não consegue chegar, assentar e aplainar. Aí é o momento da gente pegar as nossas coisas e sair fora. Ou então propor para todas essas situações. Sai fora. Tá entendendo? Eu não sei qual que é a situação que você está vivendo. Eu não quero dar aqui uma dividente para querer ver o que está acontecendo na sua vida, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus já está te orientando a tomar um posicionamento acerca disso. Deixar de gritaria, deixar de bater porta, deixar de quebrar copo. Sai dessa situação. Sai dessa confusão mental, sai dessa confusão sentimental. Vai para a direita ou vá para a esquerda, mas saia. Tome uma atitude que alimenta, dizer um comercial. Tome uma atitude que alimenta dentro da palavra de Deus, que a palavra de Deus é alimento. Se aproprie dessa palavra, se alimente dessa palavra e fala, poxa, até aqui eu estava esfolado, estava angustiado, mas agora eu sei que Deus é o Deus bem presente, o socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação, porque Ele nunca me deixa só.
sabe? Pega essa palavra de Deus hoje para sua vida, pega ela com força e vai. Vai e resplandeça a tua luz. É isso que o Senhor estava falando comigo, é isso que eu queria compartilhar com você nesta manhã de terça-feira, dia 19, e exatamente agora, deixa eu conferir os horários, 11h47. E aí depois você faz a prova com Deus, porque Ele diz assim, prova em mim, prova da minha palavra, não da minha, mas da palavra dele. Assim, Senhor, está escrito na sua palavra assim, ó, aconteceu aquela situação com Abraão e Ló, eles estavam contendendo ali com os seus homens, e eles saíram fora, apartaram de toda a confusão. Então eu quero me apartar dessa confusão, quero fazer valer essa palavra na minha vida. A sua palavra lá em 2 Coríntios 4 também diz que aconteceram todas aquelas coisas, mas eu não vou ficar confundido nessa situação, eu não vou ficar oprimido nessa situação, eu vou me levantar e vou sair e vou tomar uma atitude mediante a sua palavra. Eu tenho certeza que Ele vai responder na sua vida, porque a palavra dele é verdadeira, é fiel, tá bom? Tenha um bom dia, uma excelente terça-feira, se hidrate, que tá muito calor, viu? Toma cuidado do teu corpo, toma cuidado da tua saúde, e eu volto logo logo com mais alguma coisa para você, tá bom? Tenha um bom dia, obrigado por ter me ouvido até aqui, e a partir daqui vai ser de mim mesmo, não vai ser mais o Senhor, tá bom? Tenha uma excelente terça-feira, uma boa semana. Se der, amanhã eu volto de novo, tá bom? Fica com Deus. Até mais.